Todo mundo, página 222. 3 patinhos na lagoa. 222. Quando, professora? 3 patinhos na lagoa, página 222. Mas o Bruno, não tem nada a ver esses 3 patinhos. Eu não gostei disso hoje. Não gostou da minha piadinha, Matheus? Vou parar então. Não, é por causa que não tem nenhum pato. Eu não gostei do seu humor hoje. Você tá muito calma, você tem que estar mais brava, mais Quem? irritada. Não, eu tô falando baixinho para não acordar a Maria Luísa. Para eu conseguir dar aula na paz do Senhor, entendeu? Tá, Mariana. Não, coloca o fone. Mariana. Acho que todo mundo grita. Mariana, eu já tô de fone, ó. Mariana tá fazendo aula da teacher, Marília. Então, ela também não pode falar alto. Tá todo mundo falando baixinho. Eu tô com a cara quase grudada no notebook, para vocês não me escutarem direitinho, né? E para continuar falando baixinho, para Maria Luísa dormir e dar aquele sossego pra gente. A Luísa só dá risada. Mas é verdade, Lulu. Sua charazinha é terrorista. Posso? Não, terrorista não é terrorista. É terrorista. Ai, meu Deus. Ontem, meu marido tava de folga. Aí, ela ficou com ele no quarto e eu fiquei aqui na sala dando aula. Aí, à noite, Porque a minha mãe comprou uma sandália nova pra ela mim. falou pra mim, eu perguntei pra ela, você não dormiu? Aí ela, bem brava pra mim, falou assim, Sim. eu dormi com meu papai. Você não cuidou de mim e você só sabe brigar comigo. Não, você só faz brigaria comigo. Olha que coisa. Professora, É, tá me ouvindo? tô. Professora, eu tenho que falar uma coisa pra você. Pode falar. Ih, Sofia, tá travando. Começou a travar. Tá travando. Quer mandar no chat, Sofia? Pode mandar no chat. Bom, vamos lá. Eu vou mandar para a Sofia, que está travando. Vamos lá. Bom, ó, nós vamos falar sobre os seres vivos extintos e ameaçados de extinção, tá bom? Tá muito pequenininho aí a tela, precisa aumentar ou vocês vão acompanhar no livro? A gente vai acompanhar. Então, vamos lá. Os animais e as plantas, elas podem ser vítimas das ações humanas, né? No caso dessas duas espécies de seres vivos, né? A gente está falando de uma caça ilegal e predatória. O que é predatória? É quando no sentido de acabar, de extinguir, de retirar a força, né? E aí acontece uma eliminação daquela espécie naquele ecossistema no qual ela cresceu, no qual ela nasceu, né? Então a caça ilegal, né? A caça predatória, elas são ações que podem causar uma diminuição da população desses animais ou dessas plantas, né? Ou seja, elas crescem menos, vivem menos, nascem menos do que são eliminadas, né? Então, por exemplo,
Vamos pegar um exemplo de um animal. Então, ele vai se reproduzir numa quantidade muito menor do que a caça, por exemplo. A caça vai ser muito maior e o nascimento vai ser muito menor, né? Então, ele passa a ser ameaçado de extinção. Só que... Professora, Oi. também arriscando a vida do ser humano, porque tem alguns animais que quando você fala esqueci a palavra, que Eu não entendi, por isso que eu não estou conseguindo te ajudar. sabe aquela palavra que ele, tem animais que propõem a vida pra gente. Tipo a abelha, ela faz o pólen, faz o mel pra gente sobreviver. Sem elas a gente não sobreviveria. Então tem alguns animais que entrarem em extinção podem prejudicar a vida do ser humano. O que você está falando é o que a gente viu em alguns conteúdos atrás, né? Que a vida é cíclica, né? A gente depende de alguns animais para a sobrevivência, assim como a gente também depende de algumas árvores, plantas, enfim. Isso é verdade. Isso é verdade. E a partir do momento que esses animais eles passam a ser extintos, ele acaba atrapalhando nossa, fugiu a palavra. Atrapalhando o processo, né, de alimentação da cadeia alimentar. Isso é verdade o que você está falando, né? Isso é verdade. Só que nesse caso que a gente está falando aqui, a gente está falando o processo está comunicado, né? Da extinção desse ser. Eu vou tirar um pouquinho o seu som, tá? Só um pouquinho, tá, Esther? Então, assim, a gente está falando do caso de extinção mesmo desse ser, porque a sua mãe está falando aí do lado, por isso que aí eu não consegui raciocinar aqui, tá? Então, o que que acontece? Acontece isso que você falou, se um indivíduo ele sai da cadeia alimentar, toda a cadeia alimentar passa a ficar comprometida. Professora, Oi, professora, Você está me ouvindo? Bruno, te ouvi. Sofia, pode falar. Fala, Sofia. agora tá melhor? Tá melhor, amor. O Bruno também tá aí, que eu escutei a vozinha dele. Então, qualquer coisa vocês me falam Ai, aí. professora, que eu tava falando era que eu tava falando assim. É que num dia eu tava fazendo. Você ainda não tinha mandado Eu subi as sozinha. lições ainda. Aí eu já tinha feito as lições. Eu fiz mais do que devia. Ah, que menina assanhada. Ah, que menina assanhadinha. Então, vamos voltar aqui. Então, ok, Esther, o que você falou é pertinente. Se um animal sai da cadeia alimentar, ele prejudica todo o processo da cadeia alimentar. Você fez um comentário pertinente. Só que aqui a gente está olhando especialmente para os seres vivos ameaçados de extinção, tá? Então, aqui, se a gente pensar que o que é extinção, é quando esse animal, esse ser vivo, ele não tá, essa espécie, ela não tá mais encontrada, ela não vai ser mais encontrada na natureza de forma nenhuma. E aí, volta ao que você falou, atrapalha o processo de cadeia alimentar, certo? Uma outra causa para extinção é a introdução de uma espécie em um habitat no qual ele não faz parte, tá? Então, aquela espécie de ser vivo, ele é inserido, ele é colocado dentro de um habitat do qual ele não faz parte, tá? Aqui no nosso livro, existe o exemplo dos javalis, tá? O que vai acontecer? Não sei se vocês leram, daqui a pouco a gente vai ver especificamente essa situação. Quando se inseriu os javalis num habitat do qual eles não nasceram, eles não estavam ali, eles foram introduzidos, eles foram colocados ali, acontece o quê? Não existe predador natural,
né? Quer dizer, não tem aquele animal que vai fazer a cadeia alimentar com o javali, né? Não tem um animal que vai se alimentar do javali, e em contrapartida o javali vai aumentar a população. Então ele vai nascer muito mais javali e não vai ter o processo de alimentação da cadeia alimentar, né? E aí esse aumento dessa população é sem precedentes. Não se tem limites, não se tem coordenada, não se tem como programar nada, tá? Vamos ler o último parágrafo que fala assim, ó. Outra causa para a extinção é a introdução de espécies em um habitat do qual não fazem parte. Quando isso ocorre, pode não haver predadores naturais no ambiente, o que permite que a espécie introduzida se reproduza e aumente sua população sem restrições nem controle. Em alguns casos, a solução encontrada é a permissão da caça, como é o caso do javali. Então, por que se permite a caça? Em alguns lugares não é permitida a caça, senão o animal vai ser extinto. Ok? Ficou claro até aqui? Só que se no caso de uma população, uma população onde não houve controle de nascimento, porque esse animal ele não nasceu ali, aí se permite a caça para haver um controle da população, uma diminuição dessa população. Neste caso, quero deixar bem claro, nós não estamos aqui para falar, ok, tá certo, ou não, isso tá errado. Aqui a gente está nesse momento para aprender, né? Então, eu tenho minha opinião, certamente vocês já estão concluindo a opinião de vocês. Professora, existe casos... Oi? Professora, existem casos que, quando uma espécie está em extinção, aí só um animal consegue sobreviver, ele vai procriar mais, aí essa espécie volta a existir. Tá. Pelos meus estudos, o que eu pude perceber é que, assim, caso uma espécie esteja ameaçada de extinção, e aí, como que essa população volta a crescer? Que é a sua dúvida. Vai ser um crescimento assistido. Eles vão pegar aquela espécie, vão levar para um determinado local, tá bom? Então, agora os homens, né, os seres humanos, vão começar a controlar o nascimento daquela população, daquela espécie. Tá? Então, eles vão promover, vão fazer com que o macho e a fêmea se acasalem para que haja uma maior, né, comece a nascer e um crescimento dessa população. Depois, essa população é inserida de novo na natureza. Entretanto, nem sempre é assim. Por exemplo, a gente tem o caso dos dinossauros. A gente não teve como fazer um controle de nascimento dos dinossauros, né? Houve uma morte natural, uma extinção natural deles. Mas existe essa possibilidade. Quer dizer, estamos chegando no limite. Se a gente não cuidar dessa população de uma determinada espécie de animais, a gente vai perder. Então, a gente pega uma população, coloca dentro de um local, assiste como cuida para que eles façam procriem na quantidade ideal para depois colocar, reinserir na natureza. Tá? Tirei sua dúvida? Tirei? Então, aqui, ó, na imagem a gente está vendo os javalis. Eu quero ler isso aqui com vocês, ó. Os javalis são animais da mesma família do porco. Eles habitavam naturalmente regiões da Europa, da Ásia e do norte da África, mas foram trazidos ao Brasil com a chegada dos portugueses, há mais de 500 anos. Atualmente, os javalis são considerados espécies invasoras, tá? Não têm predador natural. Eles se reproduzem rapidamente, são agressivos e podem se alimentar de ovos de outros animais, como jacarés e tartarugas. Estima-se que há mais de 300 mil animais encontrados em diversas regiões do país, principalmente no sul e na Amazônia. Desde 2013, a única caça permitida no país é a do javali, que tem como objetivo controlar a população deste animal. Tá certo? Eu só quero saber, ficou claro para vocês que nós temos aí duas situações distintas? Nós temos a situação da extinção dos animais, quer dizer,
esses animais saem da natureza, seja de forma natural ou ameaçada pelo homem, e aí a gente vai ter o oposto, né? Que é quando esse animal ele foi inserido num lugar que ele não nasceu, aí ele começa a procriar muito, então aumenta a população desse animal, e aí não tem um predador natural, não tem um predador dentro da natureza que vá se alimentar dele, vamos colocar dessa maneira, né? Daí existe a necessidade de se liberar a caça desse animal para que essa população não cresça muito mais, para que não se perca o controle de natalidade desse animal. Ficou muito claro para vocês ou ainda ficou alguma dúvida? Não. Não? Então tá bom. Ai, ai. Professora, Pro, você travou.